Tenta imaginar duas pessoas, dois jovens brasileiros. Um que teve acesso à informação, que pôde ler, só teve uma família decente, teve acesso à cultura, algum tipo de pensamento crítico, educação, se alimentou direito. E outro que veio de uma periferia ou de uma cidade do interior, de alguma região mais pobre do Brasil. Ambos meio que desistiram do Brasil e eles acabam se cruzando em outro lugar. Vamos supor que eles estão nos Estados Unidos, eles ambos imigraram para os Estados Unidos. Um tá trabalhando, sei lá, com tecnologia, ou virou empresário, alguma coisa, e o outro tá bem pobre. Ele migrou, foi igual, cruzou lá a fronteira do México com, sei lá, aqueles coiotes e tal. Eles acabam se encontrando, eles acabam se perguntando o que no Brasil que eles legaram permitiu que um tivesse bem e outro tivesse mal. Quais são as regras gerais por trás do insucesso de uma parte de brasileiros, do pouco sucesso, mas de algum sucesso de uma pequena camada? Quais são as regras gerais que garantem o subdesenvolvimento nosso? Quais são as regras gerais que impedem o Brasil de ser um lugar sério? Porque umas pessoas colocaram aqui, eu quero desistir do Brasil, dá vontade de desistir e tal. Eu entendo o argumento de quem quer desistir. Eu acho que é um argumento muito racional que você pode adotar pra falar que o Brasil é um bostil e que aqui não vale a pena. Do ponto de vista probabilístico, sim, tem muitas chances do Brasil se dar certo e da gente ter uma democracia justa, temos um país sem violência, um lugar produtivo. Nada não garante que nós vamos ficar no buraco pra sempre. Tivemos alguns ups and downs, mas a gente não entregou o que aquele Stefan Zweig falou, que é ser o país do futuro. A ideia do Brasil como país do futuro, claramente uma ideia do século XX que caducou e morreu. O Brasil não é o país do futuro, a gente não sente o Brasil como país do futuro, e na verdade as pessoas, elas têm uma frustração muito grande, elas acham que o Brasil é um país que não é sequer do passado, porque o passado não foi glorioso, ele é uma ideia do passado que morreu, e aí, como conceito, ele morre. Então, é um exercício idealista, porque pra você acreditar que o Brasil vai dar certo, que o Brasil vai ser país do futuro, você precisa, de fato, imaginar esse Brasil diferente. E, pô, eu vejo o tempo todo as pessoas perderem essa imaginação. E aí, voltando para aquele exemplo dos dois jovens, você não consegue imaginar um Brasil que permita aquele jovem pobre ascender socialmente e aquele rico se sentir parte do mesmo país ou da mesma cultura daquele mais pobre. Não é uma condição eterna essa condição nossa. A condição nossa é uma condição degradada que tá dada aí. E a gente parou de imaginar como sair disso. Na verdade, a gente se sente impelido a aceitar que essa é uma condição obrigatória. E não é, porque vários elementos que a gente considera como naturais do fracasso brasileiro não são tão naturais assim, não são obrigatórios. Nós não precisávamos estar no estado que a gente tá hoje. Porque, veja, eu só vivo uma vez, eu não acredito em reencarnação, peço desculpas aí quem acredita, eu não acredito em reencarnação, minha vida é só uma, e eu não quero acreditar que eu tô devotando minha vida a uma mentira, a uma farsa. E a segunda coisa, eu não tô devotando minha vida e a vida de tantas pessoas que eu convenço a participar aqui e tal, algo que eu não acredito que vai dar certo. E se a gente quer fazer isso, a gente tem que imaginar algo diferente. A ideia, quando a gente lançou tanto o Partido quanto o Livro Amarelo, é uma ideia necessariamente idealista, e é uma ideia que tem que ser funcional na tua cabeça. O que eu quero dizer é, se você começa a imaginar e entender os problemas brasileiros, você consegue resolver os seus problemas próprios. Eu acho que boa parte das análises diagnósticas que a gente faz nos fascículos do Livro Amarelo, elas ajudam a você entender de maneira sistêmica os problemas do Brasil, mas você entende os seus problemas através daquilo. Reparou que a imprensa, a inteligência, os seus professores na escola, os líderes políticos, eles não te ajudam a pensar o problema que você vive? Acho que isso é um problema de diagnóstico monumental. A gente não consegue nem simbolicamente, nem factualmente, materialmente entender os problemas. Por não conseguir fazer isso, a gente não consegue construir nada. Uma das coisas que a gente faz nessa construção, por exemplo, do Livro Amarelo que tá aqui, permite essa imaginação. O primeiro fascículo, que é o Onde Estamos, é um manifesto sobre o problema, especialmente cultural. De onde viemos é uma leitura histórica do nosso fracasso, e o Para Onde Vamos, que é o terceiro fascículo que já está disponível, vocês estão recebendo aí, é onde nós queremos chegar. Então a gente olha o passado, entende o presente e projeta um futuro. E eu não acho que tenha caminho melhor hoje com o projeto da missão e o projeto do Livro Amarelo. Não há caminho melhor do que esse. Até falou pra vocês, cara, entrem no Livro Amarelo, façam a assinatura do Livro Amarelo. Além de financiar o partido, isso ajuda a montar a tua cabeça, né, a organizar a cabeça. Permita-se imaginar algo diferente, porque não precisa ser ruim. Pensa da seguinte maneira, talvez se você estivesse nos anos 90 falando dos problemas do Brasil, você incluiria o Tocantins. E acho justo, o Tocantins era altamente violento, altamente corrupto e muito pobre. O Tocantins não é mais nada disso. O Tocantins tende a ser, nos próximos 10, 15 anos, um lugar desenvolvido do Brasil. O oeste da Bahia, que você ia colocar na lista, esse lugar não tem como dar certo. Já é a região mais rica da Bahia. O sul da Bahia também tá apresentando esse crescimento. Tem coisas que foram feitas, decisões econômicas por agentes e por pessoas, mais do que do próprio Estado, foram tomadas e tornaram o Brasil um lugar melhor. E pessoas imaginaram isso num passado anterior. As frentes pioneiras, as pessoas que se mudaram e foram para esses lugares. Aí sim, agentes do Estado, o agro brasileiro, a Embrapa. Então calma, sabe? Tudo não é um contínuo de fracasso. O lance é, onde nós temos as metrópoles, onde a gente tem esse Brasil mais populoso, tá dando errado. É violência, as pessoas são burras, é uma cultura horrorosa, é corrupção, que tem que pagar o imposto para sustentar uma máquina pública. Mas dá para
mudar isso. E você só vai mudar o todo, e você só vai se mudar e entender como você se encaixa nisso, cara, lendo e imaginando, o tempo todo, lendo e imaginando, cara. Que eu digo pra vocês com carinho, leiam o Livro Amarelo. Esses 3 primeiros já estão disponíveis pra vocês, então se você faz a assinatura, você recebe os 3. E participe do nosso projeto da missão. O Livro Amarelo aqui, ó, livroamarelo.com, leia, é o 3º fascículo que você vai receber, ele já projeta o futuro. A gente já fez algumas leituras, umas coisas sobre industrialização do Nordeste, sobre buquelizar o Brasil, tem muitos insights aqui, e temos muitos outros insights nos próximos fascículos. Venham fazer parte disso, que de fato é o único caminho, não tem outro caminho. O nosso projeto é um projeto geracional. Nós temos que mudar, é uma geração que vai fazer uma inflexão. E se a gente fracassar? Se a gente fracassar, tentamos. Eu entendo quem quer se mudar para os Estados Unidos. O ato de se mudar, de procurar uma vida nova, é um entendimento de aquela cultura que você fez parte deu errado, e você vai ou tentar a vida para tentar um grande sucesso em outro lugar, ou tentar viver de maneira digna. Veja, viver para, quero estar digno, é a tentativa de segunda chance. 99% dos casos, você vai ser alguém menor e levemente marginal numa sociedade que tá te acolhendo, em geral, a contragosto. A tua comunidade tem que dar certo, cara. Eu faço uma leitura do país que eu tô, também falei, posso pensar, eu não aceito estar numa posição menor numa outra cultura, eu não aceito pedir favor pros outros, eu não quero pedir favor pra ninguém, não quero viver de pedir favor pra gringo nenhum, eu prefiro ser Renan do Brasil, com os defeitos e as qualidades que tem no Brasil, e fazer essa bagaça dar certo. Então assim, pense naqueles 2 rapazes que eu falei no começo, os problemas que levaram ambos a emigrar e que legaram o destino de um e o de outro, destino diferente, podem ser resolvidos aqui, e que a gente pode afetar o destino de milhões de pessoas como esses caras. Você começa a entender que as respostas vão surgir daqui. E é sobre isso, sim, você tem que entender o que vai fazer com que um jovem seja o assaltante, o outro jovem seja o empresário. O que vai fazer com que um jovem tenha uma carreira acadêmica brilhante e o outro jovem seja analfabeto. Que um jovem vai estar lá no farol vendendo bala e o outro tá de terno virando um advogado. Que um jovem vai se juntar à elite e o outro jovem vai ficar se juntando ao tráfico. O que faz, sabe? Quais são as regras desse jogo? São as regras que nós precisamos alterar, que nós tratamos todo dia. Pra vocês que têm essa curiosidade, cara, essa imaginação, você tem uma das melhores coisas que a gente tem orgulho é o projeto do Livro Amarelo. São os mitos que constroem os povos, não são os povos que constroem os mitos. Quando um povo constrói um mito, em geral, dá tudo errado. São os mitos que constroem os povos, e controlar os mitos fundadores do imaginário é fundamental. E ter um imaginário positivo não só de si próprio, mas do todo, é fundamental. A gente não pode achar que nós somos uns merdas e que nós não vamos imaginar nada bom pra gente. A gente tem que imaginar alguma coisa boa. A gente tem que ter uma intuição positiva. Então não basta criar apenas uma estrutura mecânica, o partido. O partido ele é uma mecânica institucional. Ele é uma mecânica que se amarra nas instituições para permitir que pessoas ascendam a posições de poder. Essa é a função do partido. A alma dele, o espírito dele são as ideias e os sonhos que a gente cria. E os sonhos se manifestam através das propostas e dos diagnósticos. Leiam o Livro Amarelo.